Saudações a todos, bem-vindos ao lançamento do projeto Tarsila. Nós vamos falar sobre o uso de testes moleculares para o direcionamento do tratamento oncológico, principalmente no impacto desses testes moleculares na jornada do paciente. Eu sou André Murat, sou médico oncologista, pós-doutor em genética, diretor executivo da Clínica Personal, diretor científico do Laboratório Personal de Genética e oncogeneticista da Cetro Unity de Brasília. Aqui são os meus conflitos de interesse. E, rapidamente, nós temos que ter em mente o que nós buscamos num teste molecular. Então, basicamente, nós vamos pesquisar alterações gênicas, como, por exemplo, alteração do número de cópias, ou ganho ou perdas do número de cópias dos genes. Nós vamos pesquisar substituições dentro desses genes, inserções e deleções de bases nucleotídicas, e também rearranjos que ocorrem, em geral, através de trocas cromossômicas com fusões de genes e, eventualmente, ativações desses genes uma vez fundidos. Isso, então, nós temos, atualmente, uma série de biomarcadores que vão nos indicar alterações moleculares que, por sua vez, vão gerar cascatas fosforilativas, que, por sua vez, vão gerar a multiplicação da célula tumoral. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de atuar nessas vias moleculares terapeuticamente, no sentido de, eventualmente, bloquear essas vias, uma ou mais vias dessas, e, com isso, então, interromper o processo de multiplicação celular, induzindo essa célula à apoptose. Então, nós temos várias vias, a via RAS, a via MET, a via ER2, a via do PTEN, a via do PI3K, praticamente a via TOR, todas essas alterações hoje são passíveis de tratamento alvo molecular, e a função dos testes genéticos é exatamente a identificação correta dessas vias para que o tratamento, então, possa ser indicado. Então, nós estamos pulando daquele paradigma em que nós tratamos as alterações histopatológicas, os tumores, né, e suas variações histopatológicas, estamos acoplando ao diagnóstico anatomopatológico o diagnóstico molecular, e através da identificação de marcadores ou de biomarcadores genômicos ou moleculares, nós, então, podemos indicar tratamento que podem ser, inclusive, diagnósticos, como, por exemplo, a estabilidade de mix-satélite para imunoterapia, uma fusão de N-track, independente do órgão que esteja afetado, o tratamento basicamente é o mesmo. E nós temos boas notícias para todos. Esse estudo iPredict, que foi recentemente publicado na revista Nature, ele já mostra que para tumores sólidos, nós já identificamos cerca de metade dos casos um alvo terapêutico, quer seja ele já comercialmente disponível ou, eventualmente, em fase de experimentação. Mas essa é uma boa notícia. Quando eu comecei a dar esse tipo de aula, eu comecei a me interessar por esse assunto, era da ordem de 6% a 8%. E hoje nós temos uma infinidade muito grande de biomarcadores moleculares e o seu tratamento, que pode, eventualmente, até ser mais de uma droga. Então, por exemplo, nós temos fusões de ALK, que são abordáveis com crizotinib, o mesmo o ROS, mas também temos outras drogas como brigatinib, como a latinib, como a lectinib. Nós temos amplificação ou mutação de MET, por exemplo, utilizando o próprio crizotinib, ou mais recentemente o capmatinib, tepotinib. Nós temos as alterações RP2, as alterações BRAF, a via do PIK3CA, as fusões de N-track, a estabilidade mix-satélite, as alterações do receptor de fator fibroblástico. Então, para cada uma dessas situações, nós temos uma ou mais drogas disponíveis. Daí a importância, então, dos testes moleculares serem bastante abrangentes e poderem, então, nos indicar terapeuticamente qual o caminho a seguir. Então, esse diagnóstico molecular, ele pode variar desde testes simplificados, por exemplo, por imunistoquímico, ou eventualmente por PCR, como, por exemplo, o FISH, exemplo ALK, a GFR, o ROS, passando por pequenos painéis de, no máximo, 12 genes, que também podem ser feitos, eventualmente, por PCR, mas já partindo para painéis de médio e grande porte. Médio porte, mais ou menos em torno de 40 a 50 genes,
aí já, com certeza, obrigatoriamente passando por um MGS, porque são painéis amplos, e painéis muito grandes, com mais de 300 genes, em geral, hoje em torno de 500, em que a vantagem desses grandes painéis é nos fornecerem a avaliação da instabilidade mixatétis e também da carga mutacional, que só nós conseguimos detectar através de painéis grandes. Então, o exemplo clássico dessa busca é o câncer de pulmão. Então, nós temos várias alterações moleculares, alterações da GFR, no ALK, no ROS, no RET, no MET, na via N-TRAC, no ER2, no BRAF, e para as quais nós temos drogas-alvo moleculares que produzem uma taxa de resposta da ordem de mais de 50%, com um ganho de sobrevida bastante considerável. Então, hoje em dia, para câncer de pulmão, principalmente os carcinomas de células não pequenas, o nosso objetivo inicial é detectar um alvo para que, então, possamos tratar especificamente ou personalizadamente aquela alteração. Lembrando que as coisas não são tão simples assim na prática, né? Então, nós temos alterações que nós chamamos de alterações promíscuas, em que essas vias elas se comunicam, há a formação de heterodímeros em vias diferentes, e muitas vezes a gente está tratando uma via, mas há um escape através de uma via vizinha. Então, provavelmente, no futuro, a gente vai ter que identificar mais de um marcador e talvez abordar com mais de uma droga, como nós fazemos, por exemplo, em antibiótico terapia. O exemplo clássico são, por exemplo, alterações, formação de heterodímeros, na via R2 com a via R3, ou na via RGFR com a via R2, por exemplo. Então, pode ser que no futuro a gente tenha que combinar drogas-alvo moleculares. Para se estudar isso, principalmente usando o MGS, nós podemos fazer, como eu disse, um painel extenso, podemos estudar todo o exoma, podemos fazer um painel somático, ou seja, no tumor, ou eventualmente um painel germinativo, geralmente é feito em saliva ou sangue, porque essas mutações germinativas, além de indicar síndromes hereditárias, elas também são passíveis de alvo terapêutico, e muitas vezes a mesma droga. Podemos fazer painéis um pouco menores, usando o que nós chamamos de hotspots, né? Que são painéis mais direcionados, nós não sequenciamos todo o gene, mas exons e, eventualmente, introns mais específicos, e sempre utilizando a informática. Então, nós podemos estudar, através dessa situação, o compartimento do DNA, por exemplo, a GFR, BRF, CARRAS, nós podemos estudar o RNA, principalmente nos genes de fusão, o ALK, o ROS, o N-TRAC, e, eventualmente, até o proteoma, com imunistoquímico, até com tecnologias mais complexas, como espectrometria de massa, por exemplo, mas, em geral, uma imunistoquímica, PDL1, N-TRAC. Então, com isso, a gente tem, por exemplo, no câncer de pulmão, inúmeros alvos, e, para esses alvos, drogas já bastante eficientes. Então, por exemplo, o BRAF, se a gente identifica a mutação V600E, a gente pode combinar dabrafenib contra metinib, o exon 14 do MET, né, uma mutação chamada splice, ou in situ de splice, o capmatinib, o tepotinib, mutações de RB2, por exemplo, o deruxtecano, ou eventualmente combinação de TDM1, ou eventualmente trastuzumab com pertuzumab, as fusões de ROS, por exemplo, podemos usar o crizotinib ou entrectinib, RET, celpercatinib, prazeltinib, as fusões de N-TRAC, temos o larotrectinib, e mais recentemente, uma mutação específica do CARRAS G12C, o sotorazib ou o ADH-zib. No nosso laboratório personal, nós tivemos a grande honra de trabalhar com um painel personalizado, que foi baseado no painel Oncomine Focus, da Thermo Fisher, que nós denominamos de oncoalvo. O que a gente fez? A gente acrescentou genes de recombinação homóloga ao painel tradicional Focus, e com isso, então, nós tivemos um painel mais amplo, porque na época nós prevíamos que os inibidores de PARP logo seriam lançados no mercado, e nós poderíamos estudar as alterações dos genes de recombinação homóloga somaticamente, não apenas germinativamente. Então, nós decidimos criar um painel para tumores sólidos que abrangesse todas as vias para as quais existissem drogas, com um tempo de entrega para o cliente inferior a 30 dias e um custo final inferior a $1.000 o painel. Haja vista as questões financeiras ligadas ao nosso país. Então, nós criamos um painel chamado OncoAlvo, ou OncoTarget. Os resultados iniciais foram publicados
numa revista internacional, e nós tivemos um volume muito grande de pacientes que foram tratados com base nesse painel. Então, aqui é um ponto em que nós fizemos uma revisão dos nossos resultados. A gente já deve estar chegando aí hoje a mais de 350 a 400 exames, mas aqui na época nós tínhamos 120 pacientes testados e nós achamos alterações genômicas potencialmente favoráveis a tratamento alvo molecular em 44 pacientes, ou seja, 37%, o que é um rendimento considerado muito bom. Então, várias alterações, inclusive mutações de BRCA1, BRCA2, PIK3CA, BRAF, RB2, ALK, ATM, esses pacientes, então, foram contemplados com a possibilidade terapêutica alvo-direcionada. E o nosso tempo médio de duração de entrega de exame foi de 18 dias. Depois desse painel, nós sentimos a necessidade de acoplar mais mutações ou mais alterações germinativas no painel somático, porque essas outras informações desses outros genes também, eventualmente, passaram a ser usadas, eventualmente, ou prognosticamente ou terapeuticamente. Então, nós resolvemos ampliar o painel e criamos o painel oncoalvo estendido ou expandido, em que nós acrescentamos 20 genes germinativos do sequenciamento no painel somático. E, interessantemente, a experiência que a literatura tem, principalmente os painéis, por exemplo, utilizados no Memorial, em 1.566 pacientes que foram testados somaticamente, no projeto Memorial Impact, 16 foram encontrados em 16% dos casos, mutações germinativas em um painel somático. E essas mutações são direcionadores de tratamento. Então, daí a importância da ampliação do nosso painel. E aqui alguns exemplos muito rápidos. Um paciente com adenocarcinoma de pulmão, com células em anel de Synnet, estágio 4, em que nós identificamos uma fusão do ALK. Houve uma fusão do ALK com o gene STRN. Essa fusão é altamente sensível à terapia anti-ALK, e esse paciente foi tratado, na época, com crizotinib, com bons resultados. Aqui, então, né, as variadas fusões que nós temos de ALK, tanto o EML4 como parceiro, como vários outros genes, incluindo o STRN, que nós encontramos no nosso painel oncoalvo. Aqui é um tumor de pulmão em paciente não fumante, que nós encontramos uma mutação in situ de splice, do exon 14 do MET. Então, ali houve uma troca no códon 3082 de uma guanina por uma adenina, né, entrando já à direita, né, do intron, mais um. Isso proporcionou, então, essa mutação que nós chamamos de in situ splicing. Essa mutação determina uma alta sensibilidade do tumor a drogas anti-MET. E esse paciente, então, foi submetido, ele já havia sido tratado, inclusive, com imunoterapia, ele entrou num acesso expandido de uma droga anti-MET chamada capimitinib, com excelente resposta. Então, muitas vezes, nós, através do nosso painel, a gente consegue, inclusive, identificar situações até de resistência ou sensibilidade à própria imunoterapia, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que mutação de EGFR é uma mutação de resistência, eventualmente, à imunoterapia, e, nesses casos, a imunoterapia não deve ser indicada. Aqui, mutações de Carras, dependendo da comutação, por exemplo, com o STK11, determina resistência, se for com mutação com TP53, determina sensibilidade. Então, muitas vezes, o próprio painel pode nos ajudar a indicar ou até contraindicar a imunoterapia, na medida que existem alterações genômicas de resistência, por exemplo, GFR, ALK, MET, a amplificação de MDM2 e 4, etc., e alterações de sensibilidade, como, por exemplo, a própria alteração do gene de recombinação homóloga, as mutações de poli e POLD indicam ao contrário, indicam que provavelmente a imunoterapia é mais sensível. Aqui um outro caso bastante interessante, de um paciente politratado com carcinoma coloretal, em que nós identificamos uma mutação do gene RB2 e, consequentemente, uma amplificação. O número de cópias chegou a quase 10. Por quê? Porque esse gene tinha uma mutação com ganho de função. E é bastante sabido na literatura que esses pacientes politratados com câncer coloretal com hiperexpressão de RB2 ou mutação com ganho de função podem ser tratados com uma combinação, por exemplo, de drogas anti-ER2, como, por exemplo, trastuzumab com pertuzumab, ou eventualmente TDM1. E esse paciente foi tratado com boa resposta.
Aqui um caso de uma paciente com 39 anos, um tumor de tubo uterino, de seroso, de alto grau, já politratada com vários esquemas de quimioterapia, e que nós optamos por fazer uma pesquisa, um sequenciamento no tumor, uma vez que ela tinha um painel germinativo em pesquisa de BRCA1 e 2 no sangue negativas. E nós encontramos no tumor, ou seja, uma mutação somática de BRCA2, lá na posição no códon 5980, houve uma troca de uma citosina por uma timina, e isso determinou, então, uma mutação, um códon de parada lá na glutamina, né, na posição 1994, com um códon de parada, né, uma situação de uma glutamina terminal, e com isso, então, houve uma perda da proteína resultante, e esse gene, então, ganhou uma mutação que nós chamamos de mutação patogênica com perda de função. E isso determinou, então, um tratamento com olaparib, e essa paciente teve uma ótima resposta, a despeito de não ter uma mutação germinativa, e sim uma mutação somática. Aqui um outro caso de um paciente com adenocarcinoma de próstata, também politratado, que veio para consulta, ele já não tinha nenhuma opção terapêutica, e nós fizemos, então, uma pesquisa, né, um oncoalvo no tumor dele, e achamos também uma mutação com perda de função, também uma mutação stop codon, no gene BRCA2. Esse paciente foi, então, ele entrou para um estudo de olaparib em câncer de próstata e também teve uma resposta bastante adequada. E, finalmente, o último caso, esse caso foi dramático, uma menina muito nova, de 20 anos, que tinha um tumor muito raro, chamado antigamente de hemangioperiocitoma. Hoje nós sabemos que esse tumor é classificado como tumor miofibroblástico inflamatório, também politratado, com doença bastante extensa, e não havia mais o que fazer, nós resolvemos fazer aqui um tumor dela, um tumor extenso, ela já, inclusive, já estava com disfagia, e nós resolvemos fazer um painel oncoalvo e identificamos uma mutação de ganho de função do gene ALK, que aqui não é fusão, é uma mutação R1275Q. Essa é uma mutação com ganho de função, e essa paciente foi tratada de forma off-label com crizotinib e também apresentou resultado. Aqui, para mostrar que, eventualmente, a gente pode lançar mão ou de painéis extensos que contenham avaliação de estabilidade mixsatélite, ou, eventualmente, sequenciamentos, por exemplo, com sangue. Aqui é um câncer de mama em que nós identificamos uma instabilidade mixsatélite aumentada, dois biomarcadores de mononucleotídeos com estabilidade aqui no teste de sangue, no sequenciamento por sangue, o que determinou, então, essa paciente com câncer de mama triplo negativo, resistente a várias linhas de tratamento. Nós sugerimos que ela fosse tratada, então, com imunoterapia, com pembrolizumab, e essa paciente logrou êxito no tratamento. Então, essas alterações de estabilidade mixsatélite, elas determinam, em geral, alterações ou somáticas ou germinativas, acima de 20, nos genes chamados de mismatch repair, MLH1, MSH2, PMS2, MSH6. Normalmente, a falta de controle por perda de função desses genes geram mutações que nós chamamos de frame shift, ou mutações que geram alteração na matriz de leitura com produção de proteínas anômalas, que nós chamamos de imunopeptidoma. E esse é um excelente biomarcador para a imunoterapia. Então, nós podemos avaliar a estabilidade mixsatélite através de imunistoquímica, eventualmente através de um PCR ou sangue, em que nós avaliamos as repetições, né, as repetições em tandem dos mononucleotídeos, ou, mais recentemente, esses grandes painéis, a gente pode também avaliar diretamente, contando os losses dos nucleotídeos, usando tecnologia NGS com uma sensibilidade até maior do que os demais exames, praticamente 100%. Então, os NGS hoje em dia já podem avaliar. E a instabilidade mixsatélite é um biomarcador importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o pembrolizumab está aprovado como indicação agnóstica para tumores sólidos que contêm estabilidade mixsatélite, com altas taxas de resposta e sobrevida. A ponto de os tumores com estabilidade mixsatélite coloretais, nos Estados Unidos, o FDA já aprovou, por exemplo, a mudança da quimioterapia tradicional, câncer coloretal metastático, em primeira linha, para o pembrolizumab, como mostrado no estudo Keynote 177. Então, basicamente, eram essas minhas considerações. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar
as pessoas, né, os organizadores desse excelente evento. Muito obrigado.